Graça e paz, igreja. Vamos dar sequência ao nosso estudo do Evangelho de João. A gente está no capítulo 8 e eu te convido a ler a partir do versículo 48 que diz assim: Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus: Eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, meu Deus, que é inerrante, infalível, inspirada, ela que produz vida em nós. E eu oro pedindo, meu Deus, que através desse recurso tecnológico, toda e qualquer vida, meu Deus, que tiver acesso a esse conteúdo, que seja ricamente abençoada, tocada e agraciada por essa palavra, meu Deus, que é boa, perfeita e restaura a alma. Eu oro pedindo, meu Deus, que assim seja com cada vida, que haja uma edificação em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Igreja, quero começar refletindo um pouco sobre a grandeza do nosso Deus. O nosso Deus, ele é o grande eu sou. E muitas vezes nós nos perguntamos: se eu estivesse vivendo nos tempos de Jesus, quem eu seria? Será que eu seria um fariseu daqueles que confrontavam e atacavam Jesus? Ou será que eu seria um discípulo? E muitas vezes a gente se questiona sobre o passado, que é uma pergunta até interessante, mas a pergunta mais importante que nós devemos fazer é: quem nós somos hoje diante de Deus? Porque talvez, não de uma maneira grosseira como os fariseus faziam outrora, mas de uma maneira mais sutil, nós desprezemos a palavra do Senhor, nós não sejamos tão fiéis, nós voltemos contra Deus. E nós devemos nos perguntar: será que nós verdadeiramente amamos o Senhor? Será que nós verdadeiramente entendemos a sua grandeza, entendemos a sua divindade? Será que nós verdadeiramente entendemos que antes que Abraão existisse, Jesus Cristo era o eu sou, aquele que é, que era e que há de vir? Então a pergunta de hoje é: você entende a grandeza de Deus? Você entende que Ele é o grande eu sou? Melhor do que questionar quem nós seríamos no passado, é questionar quem nós somos hoje. E eu quero contextualizar esse capítulo 8 de João. Nós ainda estamos, num discurso de Jesus no templo em Jerusalém. E na sessão passada que nós vimos, Jesus começou a dirigir as suas palavras especificamente para um grupo de judeus que inicialmente havia crido em Jesus. Mas a fé deles se mostrou uma fé superficial, uma fé frágil, uma fé que não é verdadeira, porque quando eles ouvem agora um discurso mais intenso de Jesus, eles começam a questionar esse discurso. E Jesus apresenta logo de cara uma máxima que é: se vocês permaneceram na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. E aqueles judeus não permaneceram na palavra de Deus, eles não continuaram obedecendo, crendo e vivendo por aquela palavra. Então ficou claro que a fé daqueles homens não era uma fé verdadeira, eles não eram discípulos verdadeiros, mas sim havia uma fé falsa na vida deles, havia um discipulado que não era genuíno, verdadeiro. E Jesus continua tratando esses homens com um aprofundamento teológico, com um conteúdo
que faz eles refletirem se eles são verdadeiramente filhos de Deus. E o que Jesus diz para eles é que eles não eram filhos de Deus. Porque Jesus diz que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E por isso que eles não davam ouvidos à palavra que Jesus Cristo estava dizendo, porque eles não eram de Deus. E quando Jesus faz essa acusação, ou melhor, quando Jesus faz essa afirmação a esses homens, que eles não eram filhos de Deus, eles tocaram ali numa ferida muito profunda dos judeus, porque o maior orgulho deles era dizer que eles eram filhos de Deus. Então, quando Jesus Cristo toca nesse ponto, aqui no versículo 48, a gente vê que eles, carentes de uma base teológica, de uma estrutura bíblica para combater Jesus, eles começam com uma acusação pessoal. Então eles fazem um questionamento dizendo: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Sabe, igreja, quando nós vemos uma ausência de ideias, as pessoas apelam para acusações pessoais. É muito claro isso quando a gente assiste os debates presidenciais aqui no Brasil e a gente vê um debate vazio de ideias, mas cheio de acusações pessoais. Então, foi basicamente o que esses judeus fizeram. Eles não tinham mais o que responder à luz da lei do Senhor, então eles começam a atacar Jesus pessoalmente e dizer: será que você não é um samaritano? Será que você não está endemoniado? E por que eles usam a referência do samaritano e a referência aos demônios? Primeiro, porque nós sabemos que havia uma rixa profunda entre judeus e samaritanos. Um judeu não considerava um samaritano filho de Deus e um samaritano não considerava um judeu filho de Deus. A gente não tem condições agora de aprofundar nessa questão de judeus e samaritanos, mas no capítulo 4 a gente tem um vislumbre dessa rixa quando a gente vê Jesus Cristo indo em direção a uma mulher samaritana e a mulher diz: você sendo judeu vem até a mim e conversa comigo? Por quê? Porque judeus e samaritanos não se davam. Então, acusar Jesus de ser um samaritano era dizer para ele, basicamente: você está do lado dos samaritanos. Você está nos acusando de não sermos filhos de Deus porque você provavelmente é um samaritano. E quando eles ouvem que não são filhos de Deus, eles reconhecem que é uma afronta tão grande, é uma loucura tão grande um judeu como Jesus acusar outro judeu de ser um não filho de Deus, que eles pensaram: ou você é um samaritano, ou você está sob influência demoníaca, possesso, para nos acusar de não sermos filhos de Deus. E aí Jesus começa a sua resposta a essa acusação pessoal desses judeus, e nos versículos 49 e 50, Jesus obviamente afirma que não tem demônio, e pelo contrário, ele honra o seu pai, enquanto aqueles homens desonram a Deus. E no versículo 50, Jesus diz: eu não procuro a minha própria glória, há quem busque e julgue. Olha, fica claro que Jesus não estava sob qualquer tipo de influência demoníaca, não precisamos nem falar sobre isso. Ele é um Deus perfeito, cheio de bondade, e a vida de Jesus Cristo demonstrava uma completa submissão à vontade de Deus. Jesus estava submisso à vontade do Pai. Jesus honrava a Deus em tudo aquilo que ele fazia, porque Jesus declarava as palavras que eram palavras de honra a Deus. Jesus fazia somente a vontade do Pai. Então Jesus afirma: pelo contrário, se vocês acham que eu estou sob uma influência demoníaca, eu estou sob a influência poderosa, magnífica e perfeita do meu Pai, porque eu honro o meu Pai. Eu faço a vontade dele, mas vocês me desonram. E quando vocês me desonram, vocês também desonram o meu Pai. E Jesus diz sobre a sua humildade. Jesus, igreja, é a expressão máxima de humildade. Jesus Cristo é aquele que se esvaziou para que, vestido em forma humana, viesse a esse mundo trazer salvação. E Jesus está dizendo que ele não está buscando uma glória pessoal, ele não está elogiando a si mesmo. E quem confere glória
a Jesus Cristo é o próprio Deus, e o próprio Deus é aquele que pode julgar a Jesus Cristo na sua perfeita justiça. E Jesus continua e prossegue no versículo 51 dizendo: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Igreja, Jesus algumas vezes fala sobre guardar, sobre permanecer na sua palavra, e para que você compreenda o que isso significa, Jesus Cristo está dizendo que nós, aqueles que creem nele, devemos obedecer, viver, se apegar, crer na palavra dele. E eu te pergunto hoje, você é alguém que vive pela palavra de Deus? Você é alguém que está completamente submisso à palavra de Deus? Você é alguém que ama essa palavra, que obedece, que crê nessa palavra? O que Jesus Cristo está dizendo a todo tempo é que nós precisamos crer na sua palavra. No capítulo 14 ele vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, novamente ele diz isso, esse é o que me ama. Se você não permanece na palavra dele, você não é um discípulo verdadeiro. Quem permanece é verdadeiramente um discípulo de Jesus. Então permanecer, guardar a palavra, está se referindo a esse sentido de crer, de obedecer e de viver por essa palavra. E eu te pergunto, você tem feito isso? Jesus Cristo está afirmando isso por diversas vezes. E aqui ele fala de uma outra recompensa para aquele que guarda a sua palavra. Quem guarda a palavra de Deus não verá a morte eternamente. Sabe o que isso significa? Se você é alguém que vive pela palavra, que obedece a palavra, que ama o Senhor, que crê naquilo que Ele diz, a morte espiritual não te alcança. Você não morrerá eternamente, mas pelo contrário, você viverá eternamente, porque Jesus Cristo é aquele que tem as palavras de vida eterna. E nos versículos 52 e 53, esses judeus agora ficam desnorteados com essa resposta de Jesus. Eles ficam enlouquecidos com essa resposta e eles começam uma argumentação. Porque se Jesus diz que, guardando as suas palavras, eles teriam vida eternamente, agora Jesus Cristo está vendo esses homens fazerem a sua argumentação. E a argumentação é que agora eles têm certeza que Jesus Cristo tem demônio. Porque Abraão e os profetas morreram. E agora como que ele diz que, guardando a palavra dele, as pessoas não provariam a morte eternamente? E eles questionam no versículo 53, você é maior que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas, quem pôs te fazes ser? Eles estão, desorientados com aquilo que Jesus Cristo disse, incomodados. Então, o que eles não percebem é que Jesus Cristo estava falando de uma vida eterna espiritual. Jesus estava falando de uma vida eterna no reino de Deus. E para ele, Jesus só podia estar inventando uma mentira demoníaca. Por isso que eles dizem, agora a gente tem certeza que você tem demônio. Porque você está inventando uma mentira. Porque para eles, Abraão, o pai da fé, o grande exemplo, havia morrido. Todos os profetas haviam morrido. Como agora Jesus está dizendo que, guardando as palavras dele, haveria uma vida eterna para esses homens. E a pergunta deles é, quem você pensa que é? Você acha que você é maior do que Abraão? Será que você acha que você é maior do que todos os profetas que passaram por esse mundo e que morreram nesse mundo? Você está se fazendo passar por quem? Quem você pensa e acha que é? Então essa é a acusação desses judeus para Jesus. Mas Jesus Cristo, com a sua humildade, com o seu amor, agora no versículo 54, responde a esses homens dizendo, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Sabe, igreja, Jesus não estava aqui falando que ele traria vida eterna para se autoafirmar, se autopromover. Jesus não estava buscando uma glória pessoal. Sabe, Jesus Cristo estava buscando a glória do Pai. E tudo que ele falava era para que o nome do Senhor fosse glorificado. E à medida que
Jesus glorifica o Pai glorifica o Filho. E é por isso que ele diz, quem me glorifica é meu Pai. E vocês estão dizendo que ele é o seu Deus. E Jesus Cristo foi glorificado, igreja, mas passou pela vergonha da cruz. A glória de Cristo foi a vergonha da cruz e Jesus foi fiel até a morte, morte de cruz. Por isso que ele tem um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo da terra. E esses judeus não estavam entendendo a quem eles estavam se dirigindo. E no versículo 55, Jesus Cristo continua dizendo que aqueles homens não conheciam o Deus que eles diziam ser o Pai deles. E Jesus diz, eu o conheço. Se eu disser que eu não conheço a Deus, eu sou um mentiroso. Eu conheço e guardo a palavra de meu Pai. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Então Jesus, ele faz uma argumentação lógica. Ele está dizendo, como eu conheço, eu não posso dizer que eu não conheço, porque se eu disser que eu não conheço, é uma mentira. E vocês é que são mentirosos, porque vocês dizem que conhecem, mas na verdade, vocês não conhecem a Deus. E aqui eu abro um parêntese para trazer uma reflexão. Nós conhecemos verdadeiramente a Deus? Será que você conhece verdadeiramente a Deus? E dizer que é filho de Deus é diferente de ser filho de Deus. Dizer que conhece verdadeiramente a Deus é diferente de conhecer verdadeiramente. Como que nós podemos observar isso? E algo que norteia a nossa vida, que é a nossa única regra de fé e prática, é a palavra do Senhor. Então, quem é Deus para você? Não interessa se aquilo que você pensa que Deus é está longe daquilo que a Escritura revela a respeito de quem Deus é. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. A nossa Bíblia diz que o nosso Deus, ele é pessoal, que ele é espírito, que ele é amor. E isso define aquilo que nós entendemos por Deus. E à medida que nós compreendemos à luz da palavra, nós vivemos experimentando desse Deus. Então, seja alguém que conhece verdadeiramente a Deus nos dias de hoje. E no versículo 56, Jesus Cristo continua a sua explicação e ele diz, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Aqui Jesus Cristo está dizendo aquilo que ele já disse na sessão passada, que ele reconhece a filiação, sanguínea, a descendência dos judeus de Abraão. Mas Jesus Cristo está dizendo que Abraão viu o seu dia e alegrou-se. É engraçado porque esse texto ele é melhor entendido quando nós pensamos em Abraão e Isaque. Abraão, pai da fé, recebeu uma promessa muito poderosa de Deus, a promessa de que nele seriam benditas todas as nações da terra. Abraão, provavelmente, ele vislumbrou, ele teve uma visão profética de uma era messiânica. Então, o dia que Jesus Cristo estava se referindo, provavelmente, seja o dia do próprio nascimento de Isaque. Porque quando nasce Isaque, o filho verdadeiro da promessa, de um milagre poderoso de Deus, Abraão se alegra com aquele nascimento, não só porque a sua descendência teria continuidade, não só porque ele teria um filho, que era um grande sonho dele, mas porque ele viu um cumprimento profético de Deus na sua vida. Se ele esperava que todas as nações da terra fossem benditas, agora com Isaque ele tinha certeza que Deus estava cumprindo o seu plano. Então provavelmente Jesus Cristo está dizendo sobre isso, que Abraão se alegrou por enxergar com os olhos da fé um cumprimento profético que alcançaria todas as nações. Só que esses homens não entendem isso e perguntam, você não tem uns 50 anos de idade? Como é que você viu Abraão? Óbvio que essa indagação é uma indagação de que eles estavam considerando que Jesus estava falando que conviveu com Abraão. E como que Jesus teria convivido com Abraão se Jesus tinha menos de 50 anos? Ele iniciou seu ministério com 30 anos, então ele era um homem
com menos de 40 anos de idade. E como que ele poderia ter convivido com Abraão, que era um homem que já havia morrido nos tempos de Jesus há 2000 anos? Não havia possibilidade deles serem contemporâneos, e era essa a questão que os judeus apontaram. E aqui, no versículo 58, é o grande ápice daquilo que Jesus Cristo estava tentando fazer aqueles homens compreenderem. Jesus Cristo diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui, igreja, Jesus deixa plenamente claro, aqui não há sombra de dúvida sobre a divindade de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Deus, porque Jesus Cristo poderia dizer: antes que existisse Abraão, eu existia. Mas Jesus Cristo prefere dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. E nós sabemos e já vimos que eu sou é uma declaração que Deus disse a Moisés na sarça ardente, e quando há aquele encontro de Moisés com Deus, Moisés pergunta: qual é o seu nome? Quando perguntarem quem é o Senhor, é o que eu vou dizer. E Deus diz: diga a eles que eu sou. Então, Jesus Cristo está dizendo: eu sou aquele que era, que é, que há de vir. Eu sou o verbo vivo que existia no princípio. Eu já era. Jesus Cristo está dizendo que ele não foi criado, que ele não é apenas um homem, mas ele é Deus. Ele foi aquele que é homem, que é Deus nessa terra, que foi Deus, mas ele é Deus. Ele é o verbo, ele é a palavra, ele existia no princípio de todas as coisas. Ele não foi criado, ele é o próprio Deus. Então Jesus Cristo está usando Abraão, que era uma grande referência para os judeus, para nós até hoje, um homem de fé, o pai da fé, para dizer: Abraão, esse grande homem, não é nada comparado ao verbo vivo, ao pão vivo que desceu do céu, porque antes que esse homem existisse, eu sou. Igreja, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo, que nesse mundo, 100% Deus e 100% homem, demonstrou a humildade de conversar com esses homens que os estavam desprezando por amor, porque clamando para que eles guardassem a sua palavra e desfrutassem de vida eterna, eles não estavam percebendo o amor de Deus, as declarações de Deus. O próprio Deus estava face a face com aqueles homens. E no versículo 59 nós vemos que logo que Jesus Cristo faz essa afirmação, eles pegam em pedras para atirar em Jesus Cristo, eles ficam enlouquecidos com essa declaração de Jesus, eles se preparam para apedrejar Jesus Cristo, porque eles consideram que Jesus falou uma blasfêmia, e a blasfêmia ela deveria ser punida com um apedrejamento, e aqui Jesus sai do templo. E muito provavelmente Jesus, com o seu poder, com a sua glória, fez com que aqueles homens não pudessem tocá-lo, porque ainda não era hora de tocarem no Filho de Deus. Então Jesus Cristo, ele sai do templo e ele deixa aqueles homens atônitos. Igreja, concluindo aqui o que nós vimos hoje, eu quero dizer para vocês que nós precisamos amar esse Deus que nos ama. Jesus Cristo é Deus. Ele é aquele que antes que Abraão existisse, ele é o eu sou. Então eu te convido hoje a perguntar: quem você é diante de Deus hoje? Qual é o seu relacionamento com Deus? Qual é a sua resposta em relação à divindade do Senhor? Nós precisamos ser aqueles que guardam a sua palavra. Meu convite hoje, para mim, para você, é: precisamos crer, obedecer a palavra de Deus, se apegar a essa palavra e viver por ela. E eu quero orar contigo. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra tão rica, tão viva, Deus. Muito obrigado porque o Senhor revelou a nós aquilo que o Senhor é. Muito obrigado, meu Deus, porque nós não merecíamos nada, nós não, Pai, poderíamos nos achegar a Ti, mas o Senhor enviou o Seu Filho.
esse Filho que se entregou, que se deu, que se doou, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Então, Deus, nos ajuda a guardar as Tuas palavras, nos ajuda a ser aqueles que compreendem a Tua divindade, que se, Pai, entregam verdadeiramente a Ti, que vivem pela Sua palavra. É o que eu te peço nesse dia, Pai. Fala conosco e nos ajuda, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.